E aí, gente do YouTube, tudo bem? Meu nome é Fabian Grajales e para o vídeo de hoje vamos aprender algo muito importante, que é como que você tem que arrumar seus objetos para poder utilizar nas livrarias. O vídeo de hoje vai ser bem interessante mesmo, porque se você está começando a estudar isso do 3D Max, do mundo do 3D, já seja com 3D Max, Blender ou qualquer outro software que você está utilizando para fazer seus renders, ou seus vídeos, o que você quiser, é bem importante que você assista este vídeo porque você vai aprender demais. E agora vamos fazer uma série de vídeos falando de um programa que é muito útil no seu fluxo do trabalho. Lembre que eu sempre falo do fluxo do trabalho, que é bem importante. E o software que vamos falar de agora para frente nos próximos vídeos é Connector. Connector é um software gratuito que é muito versátil mesmo, porque você pode utilizar esse mesmo software com Cinema 4D, com 3D Studio Max, com Blender, e para as próximas, como se diz, como atualizações também vai funcionar com SketchUp. Assim que fique ligado com esse software, que eu vou deixar aí no link na descrição do vídeo para que você descargue ele. Mas primeiro temos que conhecer como que você tem que arrumar seus objetos para poder utilizar nas futuras livrarias suas. Você está se perguntando, e para que uma livraria? Uma livraria vai ser muito útil na hora de economizar tempo e ser mais produtivo, tá? É muito importante porque você pode comprar livrarias na internet, também pode descarregar livrarias que são gratuitas e também de livrarias que você pode compartilhar com seus companheiros, com seus amigos, e é muito importante as livrarias. E por quê? Porque na hora de trabalhar você vai ser muito mais rápido. Você está se perguntando, e por que não expliquei isso no começo dos meus vídeos? Porque muitas vezes os objetos que estão pela internet, que estão gratuitos ou que são de pago, não estão o que você precisa. Por exemplo, imagine que você está fazendo um render para uma casa que tem uma porta especial, tá? Que só eles têm. Mas aqueles clientes querem ver essa porta na sua casa. Onde que você vai descarregar esse tipo de porta, ou de janelas, ou de objetos que o cliente quer para seu render, para sua visualização, ou para, digamos, como para aquelas oficinas que ajudam a vender as casas, os edifícios? Tem vezes que não tudo está modelado, que não tudo está pela internet, e você tem que modelar seus objetos mesmos, tá? Então, para que você não fique com problema aí como que você tem que fazer as coisas, é por isso que eu comecei ensinando vocês o processo mais largo e mais útil, para que você tenha a capacidade de resolver todos os problemas que você pode ter na hora de trabalhar com o 3D Studio Max neste momento, tá? Então, antes de começar, não se esqueça de clicar like, de se subscrever, de ativar a campainha para você não perder nenhum vídeo. E agora sim, vamos a começar com o nosso vídeo. O que é? Primeiro, eu deixei no vídeo passado um link para que você descargue o modelo que eu fiz de uma maceta, de uma planta aí, tá? Então, esse modelo não está arrumado do tudo, tá? Tem uns detalhes que vamos aprender a configurar neste vídeo de hoje. Eu fiz isso intencionalmente para começar a trabalhar desse jeito juntos, tá? Então, vou deixar aí o link, ou se você tem outro objeto que você modelou, vai funcionar também, tá? Mas eu vou trabalhar com o modelo que eu compartilhei com vocês. Então, vou ensinar para vocês como que é o programa, para que você veja mais ou menos como que é. Olha só, gente, é esse programa que eu tenho aí. Vou ensinar para vocês como que é a visualização como básica, como que funciona. Com esse tipo como se diz, como gestão de livrarias, não sei se é a palavra correta, de que é um software que só vai ter seus objetos, suas texturas, seus maps de HDRI, eu acho que se chamam assim, HDRI. Vou escrever aí para deixar tudo bem certinho com vocês. Você pode ter também até seus materiais e iluminações IES. Eu não experimentei ainda com esse tipo de iluminações, que eu vou falar pra frente, fique tranquilo que eu vou explicar tudo pra vocês, mas com esse programa aí que é gratuito, que constantemente está se atualizando, é muito legal mesmo. Por exemplo, aqui eu tenho uma carpeta que eu tenho meus modelos. Eu tenho guardado desse jeito os modelos de interior, modelos de exterior. Tenho, por exemplo, plantas, pessoas. Tenho organizado tudo, que é muito importante.
Eu no começo, quando estava trabalhando com 3D Max, aprendendo e tudo, eu era bem bagunçado mesmo, pero demais, nossa senhora, vocês não imaginam. E eu pensava que deixar tudo no escritório ia ser muito mais fácil para mim, mas nossa, não imagina o problema na hora de eu passar meu trabalho para memória USB ou para compartilhar para meu cliente. Meu Deus do céu, é bem difícil mesmo, tá? Então, se você pode, no começo, você que está começando comigo, você que já leva tempo também com isso, é bem importante que você deixe guardadas suas texturas, seus objetos, seus materiais, tudo bem arrumadinho. Aqui tem os meus modelos, por exemplo, interior, por exemplo, aqui tem o meu sofá. Tem um monte de modelos de sofá. Ainda não tenho tudo bem configurado porque eu quero fazer tudo isso com vocês, tá? Porque se eu deixo tudo bem arrumado, na hora de eu tentar explicar algo para vocês, pode ser que fique alguma coisa assim explicar, tá? Então é por isso que eu quero deixar assim como um pouquinho bagunçado mesmo, porque eu utilizava outro software para minha gestão dos meus objetos, mas esse programa é de pago. Então eu queria ensinar para vocês uma ferramenta que pode ser de utilidade para todo mundo, tá? Então, por exemplo, eu tenho objetos como esse daqui, que é bem importante que geralmente seja a visualização, ou JPG, ou render, para que seja como uma interpretação de tipo de objeto que tem aí. Esse tipo de objetos ou de arquivos que tenho aqui, por exemplo, que é o programa do 3D Max, geralmente na hora de deixar tudo bem certinho, vamos deixar tudo bem arrumado, que esse tipo de arquivos não vai se aparecer aí, sino que vai ser como protagonista esse visualização que eu tenho aqui, tá? Por exemplo, olha só o que eu tenho aqui. Aqui diz que meu arquivo, por exemplo, desse daqui, é um JPG, é uma imagem só. Mas esse daqui é um arquivo do 3D Max, que tem um motor de render de V-Ray, tá? Então, como que vamos a configurar isso? Para os próximos vídeos, tá? Então, fique ligado nesse canal, não se esqueça de se inscrever para não perder nada, nenhum vídeo, nenhum. Não sei se essa foi a forma correta de dizer isso, mas vocês entendem. Tá, então, aqui meus modelos, por exemplo, aqui eu vou ensinar para vocês as texturas. Que tinha, por exemplo, de concreto. Vamos ver o que é aqui. Tinha, por exemplo, concreto 1, o displays, meu normal map, o espécula. Vamos aguardar um minutinho para que carregue. Olha só, é desse jeito como você vai olhar sua livraria. É assim, por exemplo, eu mais para frente eu vou compartilhar para vocês um HDRI que eu fiz faz tempo para minhas configurações de iluminação. Esse daqui que eu fiz, que depois vou explicar para vocês como que vocês fazem esse tipo de render também. Olha só. Então, esse tipo de arquivo é muito útil na hora de iluminar seus cenários, tá? Principalmente para cenários de exterior e interior também, que é muito útil. Depois vamos ver que tipo de configurações ou que tipo de HDRI vamos a utilizar para nosso fluxo do trabalho. Mas é desse jeito. Você não tem que pesquisar no seu explorador e procurar seus objetos, suas texturas. Não, aqui tudo fica com uma previsualização muito bonitinha, muito certinha. E aqui também podemos carregar nossos materiais para olhar qual que é o jeito que vai ser olhar nosso material para que seja muito mais certo. Aqui tem de tudo, tá? A verdade é que eu gostei demais. Só que as guias que eu pesquisei no Google do site principal para olhar como que funciona esse programa, o site também do canal do YouTube, não era como muito específico. Eu pensei, nossa senhora, tá como meio complicadinho, mas eu vou investigar demais para deixar tudo para vocês bem fácil de compreender e para que seja muito mais rápido o processo, a curva da aprendizagem, para que você faça as coisas mais rapidinho ainda. E também porque eu quero ensinar para vocês qual que é o fluxo do trabalho. Para mim é muito importante que você aprenda qual que é o fluxo do trabalho, tá? Para que você entenda qual que é o processo que você tem que fazer na hora de fazer um projeto. Então, já falei muito desse programa, que vai ser bem legal mesmo para explicar para os próximos vídeos. E aqui eu tenho meu modelo que eu compartilhei com vocês, tá? Então, olha só que não vai me aparecer nenhum arquivo demais, que é um JPG, não, é meu arquivo de 3D Max, tá? Então, eu vou arrastar aqui mesmo. Olha só o que estou fazendo.
venho para cá, seleciono meu arquivo e vou arrastar até meu cenário, tá? Então vou soltar aí. Vai aparecer com uma alerta quando eu instalei no começo este software, vai aparecer isso mesmo, como que vai adicionar umas coisas no user interface, é normal, mas agora não vou desativar esta janela daqui, porque provavelmente vocês também vai aparecer quando você está instalando seu software. Vou deixar assim mesmo, não tem problema nenhum, e vai aparecer aqui umas ferramentas ou umas opções, que se eu quero colocar, como que fazer um merge, como carregar de um arquivo de 3D Max para carregar aqui mesmo, não é a mesma coisa como abrir um arquivo, tá? Não, vou carregar e depois vou colocar, tá? Aqui disse que também vai me carregar como uma referência, que depois vamos falar do que é isso, ou como proxy. Assim que fique tranquilo, você não tem que aprender muito disso, se você já entende, então mais fácil para você. Aqui tem muita mais coisas, mas de momento vou dizer aqui que faz um merge and place, tá? Lembre, carregar e depois colocar. Então vou clicar aqui e vamos aguardar um minutinho e olha só o que está acontecendo. Eu posso carregar muitos objetos do mês da minha livraria e olha só o fácil que foi. Geralmente, quando eu não tenho essa ferramenta, eu tenho que vir para cá, File, Import, Merge e depois pesquisar qual é a ubicação dos meus objetos. Olha só que aqui é muito mais fácil mesmo. E você pode arrumar muito mais com tipo de, por exemplo, com tags, que são categorias, ou você pode arrumar tipo do projeto. Você pode fazer um monte de coisas. É bem potente mesmo, tá? Então, vou remover esses objetos daqui, porque eu quero explicar também uma coisa para vocês. É muito importante que nossos objetos estejam bem arrumadinhos, porque geralmente o fluxo do trabalho, quando você está fazendo seu cenário, você vai fazer o seguinte. Imagine que esta caixa é uma mesa, tá? Então, eu quero colocar meu objeto em cima da minha caixa ou da minha mesa. Um exemplo, tá? Então, tenho que selecionar minha caixa e vou arrastar esse objeto até minha caixa, tá? Vou fazer um merge and place. Aqui me está me perguntando que tem outro arquivo com os mesmos nomes, é o que eu vou dizer de que vai duplicar e que vai aplicar minha configuração que eu vou clicar aqui, que é auto-renombrar, tá? Fique tranquilo, você clica aqui que tudo vai funcionar bem certinho. E olha só o que está acontecendo aqui, gente. Está criando objetos em cima da minha caixa, tá? Mas esta ferramenta não é que esteja muito otimizada. Por quê? Porque se eu venho para esta cara daqui, não vai funcionar muito bem, tá? Porque eu espero o seguinte, de que se eu tenho meu objeto selecionado com esta ferramenta, por exemplo, de selecionar e colocar, vai fazer o seguinte, vai se adaptar com as normais do objeto que eu vou deixar, tá? Olha só. Lembra das normais que eu falei no começo, quando estávamos falando de Edge Poly, de modelagem e tudo isso? É desse jeito que você tem que pensar na hora de fazer esses objetos, de que seus objetos têm que ter seu ponto de pivote bem certinho para que seu fluxo de trabalho seja muito mais fácil. Então eu tenho certeza de que eu deixei tudo bem certinho, pelo menos o fluxo, o ponto de pivote, para que na hora de eu colocar este objeto em cima do outro objeto vai ser bem certinho. Não vai ficar flotando, tá? Não vai ficar aqui lá embaixo, tá? Não, vai ficar bem certinho. Então, vamos aprender um monte de coisas no vídeo de hoje, tá? Vou deixar isso para cá, beleza. Então, porque eu falei de que este objeto que eu compartilhei para vocês não está de tudo certinho. Temos que fazer uma série de coisas, tá? Então, vou clicar aqui, Group, e vou clicar aqui Group para como remover o group que eu fiz deste objeto. Então, vou ensinar para vocês a teoria primeiro. Teoria prática, uma coisa assim. Então, tenho esta teteira, por exemplo, e vou rotar, uma coisa mais ou menos assim. Então, algumas vezes acontece de que eu quero rotacionar meu objeto, mas de um jeito local, tá? Porque eu quero conservar a ubicação de meu axis, tá? Então, o que acontece?
de que eu quero rotacionar, mas eu quero que não fique com minha orientação de meu objeto, sino que seja uma orientação, por exemplo, assim, que fique como uma orientação normal, tá? Como se fosse view, tá? Como se fosse assim, mas que fosse local. Está se perguntando você, e por que eu quero fazer isso? Algumas vezes você precisa movimentar seus objetos desse jeito. Provavelmente no futuro que você precise ubicar um objeto de um jeito muito específico, você precisa fazer esse tipo de coisas. E não só isso, de que provavelmente, olha só, vou clicar aqui, vou fazer umas deformações. Você quer que seu objeto fique assim, com umas deformações na escala. Por exemplo, venho para cá para View e olha só que aqui tem umas deformações e na hora de trabalhar desse jeito, com umas deformações de escala, provavelmente vou ter problemas para texturizar, para iluminar, para fazer um monte de coisas. É muito como molesto ter isto com deformações na escala. Eu geralmente sempre explico que se você vai querer fazer uma deformação, você faça com Edge Poly, tá? Que venha para cá e, por exemplo, faz uma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, se você quer uma coisa mais grande, então olha só que as deformações ficam sempre como por default, tá? Mas se você vem aqui e você fez uma deformação, vai ter uns valores que vai ser molestos no futuro. E por que vai ser molesto? Você está perguntando para mim. Porque se eu quero movimentar minha escala com estes parâmetros que eu tenho aqui, olha só o que vai acontecer. Vai se restaurar seu modelo. E você está dizendo, não, sou um objeto, não acontece nada, não tem problema, só tenho que voltar para cá, local, e deixar assim, mais ou menos. Mas se você tem 1000 de objetos, você tem um monte de coisas, e você fez uma coisa assim bem pequenininha, olha só o que aconteceu, tá? Então, como que eu posso deixar tudo bem certinho? Porque, por exemplo, eu quero deixar assim, meu objeto vai ser assim. Tem duas opções que geralmente você vai achar a primeira, que é? Que eu não gosto muito. Venho para cá, para a criação de objetos e vou criar aqui um helper. Vou criar um helper de tipo point, tá? Vou clicar que seja como uma caixa, tá? Isso é de tipo de visualização, não vai ter problema nenhum. E vou alinhar com este objeto, tá? Só alinhar. O que acontece com este tipo de helper? Helper vai me ajudar, como o nome diz, helper, como ajudante, tá? Então vou enlaçar com esta ferramenta de link e vou enlaçar esta tetera com esta caixa ou com este helper, tá? Muito bem. E o que aconteceu? Se eu vou clicar aqui, agora se eu vou mover minha caixa ou meu helper, minha tetera também vai se mover. Se eu vou rotacionar, também vai ser. E se eu vou escalar, olha só que as propriedades da escala estão tudo bem certinhas. Então, eu posso fazer um monte de coisas com esse daqui, que esse vai continuar com as mesmas propriedades, tá? Com os mesmos valores, olha só. Então, posso fazer muito com isso, mas eu não gosto desta ferramenta, porque tem vezes que na hora de você trabalhar com esse tipo de helpers para os objetos, na hora de você remover esse helper, porque você não gosta desse daí, porque não quer esse helper aí, todo o seu modelo vai estragar. Vai ser uma coisa que, meu Deus do céu, vai ser difícil de trabalhar, tá? Então, vamos ver que tipo de configuração você tem que fazer com seus modelos para que sejam bem certinhos. E também quero que você conheça o seguinte: se você vai descarregar um modelo gratuito, as probabilidades que tenham problemas na escala, nas deformações, nas texturas é muito alta. Mas se você vai comprar um modelo, como por exemplo Evermotion, um site assim, que é muito legal os modelos, você vai ter esses modelos os mais certinhos possíveis. Não quero dizer que todos os sites que oferecem ou que vendem ou que dão para as pessoas os modelos gratuitos vai ser bem errados, não. Mas eu trabalhei muito tempo com modelos gratuitos e muitas vezes acontece isso que eu estou falando neste momento, tá? Para que você conheça esse tipo de problemas. Então, tenho esse modelo daqui, gostei muito desse jeito como está aí, mas eu quero deixar tudo bem certinho com esse modelo. Então, venho para cá, para esta pestana que eu tenho aqui como na chave, e vou clicar aqui esta opção que diz Reset X-Form, tá? Agora, vou clicar aqui Reset. Vou clicar aí e você pensou que não aconteceu nada, tá? Mas se eu venho para cá para meus modificadores,
olha só que vai me deixar um modificador que tem o nome de Xform. Então, vai ter uma caixa aqui, mas olha só o que está acontecendo. Primeiro, se eu venho para a minha ferramenta de rotacionar, olha só que estou em local e como se diz, como o meu axis está tudo como reseteado, tá? Como se meu objeto não fosse rotacionado nada, tá? Como eu queria no começo. Se eu venho para a minha ferramenta de escalar ou de deformação, olha só que está tudo reseteado. Nossa Senhora! Se vou retornar, vamos ver se eu posso deixar aqui. Não. Muitas vezes na hora de você fazer aquele reset, você não pode retornar. Acontece que você clicou aí e já você não pode clicar para trás. Então é bem importante que este processo seja a última coisa que você vai fazer, tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que ficou tudo reseteado. Que essa é a missão, o objetivo que vamos fazer para nossos modelos, que fique tudo reseteado. Então, não podemos deixar esse modelo com esses modificadores. Então, geralmente, o que a gente faz? Vem para cá, faz um reset e depois vai para cá para a ferramenta de colapsar e faz um colapso, tá? Então, esta ferramenta de colapsar tem muitas opções para você colapsar. O que é colapsar? É a mesma coisa que vir aqui, clique direito e colapsar tudo. Lembre que se você vai colapsar tudo, só vai deixar um modificador só, que geralmente é modificador de Editable Mesh, tá? Então, vamos ver aqui, que aqui é como mais rapidinho tudo, né? Primeiro, vamos ver estas opções daqui. Se você vai clicar esta opção de aqui para você colapsar, o que vai fazer? Vai ter o seguinte, de que todos os objetos que você tinha selecionado vai ficar como independente todos. Vai ver por que estou falando que sejam independentes, mas também vai deixar o último modificador que deixei com objeto, tá? Porque tem objetos que tem um modificador que tem de base, por exemplo, uma esfera tem o seu modificador que é por default, ou tem um modificador de Edge Poly, ou tem um modificador de Editable Mesh, então vai deixar o último modificador. Mas se esse objeto tem outro modificador que não seja os modificadores que eu mencionei, vai deixar tudo sempre como por default de Editable Mesh, tá? Então venho para cá, vou colapsar, beleza? E olha só que deixou Editable Mesh. Então o que acontece, por exemplo, se eu vou fazer uma tetera aqui e um torus aqui? Então essa tetera vou deixar, por exemplo, um Editable Poly, tá? E esse daqui vou deixar com o seu modificador normal. Então vou selecionar esses dois objetos, olha só que eu vou fazer um collapse e vou clicar aqui. Olha só que os objetos ficaram ainda como se fosse independentes, tá? Ainda são independentes, não são objetos juntos, como se fosse uma touch, tá? Se você não sabe o que é uma touch, eu recomendo que você comece a ver os vídeos que eu falei de como editar com Edge Poly, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas primeiro fica aqui. Então, vamos ver o que aconteceu. Aqui me deixou Editable Poly, removeu o modificador que tinha de base, e aqui me deixou meu modificador que tenho de base, tá? Então, o que faz Modifier Stock Result? Vai fazer o seguinte, de que se meus objetos têm modificador de base, ou tem Edge Poly, ou tem Editable Mesh, esta configuração vai me deixar esses modificadores de últimos. Mas se tem outro tipo de modificador, vai deixar sempre como Editable Mesh, tá? Beleza. Então venho para cá, está tudo reseteado, está muito bem. Então o que acontece se venho para cá e vou clicar Mesh? Que todos os meus objetos vai ter um modificador de Editable Mesh, não vai conservar seu último modificador, tá? Tudo. Se não aconteceu nada com esse, que só cria esse objeto aí, vai ter Editable Mesh, tá? Então essa é a diferença. E isto daqui é muito importante demais. Se você vai clicar Single Object, o que vai acontecer? De que 3D Max vai escolher um objeto com suas texturas ou com seus materiais e vai compartilhar essas texturas e esses materiais para todos os objetos. Pode ser útil se seus objetos são do mesmo material, não tem problema nenhum. Mas se tem objetos com materiais diferentes, vai ter problemas na hora de trabalhar deste jeito. Porque se eu vou clicar aqui,
Eu vou dizer aqui como collapse. Olha só que ficou todo rosadinho. E na hora de vir aqui, ficou como editable mesh. E olha só que ficaram tudo dentro de este grupo de objetos. Então, se eu tenho um material que, por exemplo, este que é um concreto, vai compartilhar as mesmas texturas com minhas folhas desta planta, não vai ter com uma coerência e vai ser estranho tudo isso. Então, é muito importante que você tenha muito cuidado de fazer esse tipo de coisas. E se você vir para cá e vai dizer que vai ser como de mesh, múltiplos objetos, que vai fazer? Vai convertir todos os meus objetos como editable mesh, mas vai conservar sua independência, tá? Então venho para cá, colapsar, olha só que está como mesh, e venho para cá e todos os meus objetos vai ter editable mesh, todos. Então essa é mais ou menos como a principal diferença, já depende de vocês. Então venho para cá, vou selecionar todas essas folhas que eu tenho de meu objeto, e agora eu pensei de fazer como umas variações dessas folhas. Eu fiz só 3 variações, tá? Então eu não posso deixar como mesh single. Para que seja tudo mais fácil neste caso, eu vou deixar como modifier stack result. Mas primeiro tenho que fazer um reset. Muito bem, porque olha só, se eu não faço o meu reset, vamos ver. Meu Deus do céu, estragou. É por isso que é bem importante que antes de fazer isso, você salve seu cenário ou duplique seu objeto por se você quer retornar, para que não tenha problema como esse daqui, tá? O que eu vou fazer? Vou remover esse daqui, vou trazer de novo. Muito bem, vou fazer uma cópia. Beleza, cópia, que seja uma cópia, muito importante isso. E vou vir para cá, um crop, beleza. Então, o que acontece? Se eu vou selecionar todos os meus objetos, na hora de escalar tem objetos que têm uma deformação muito diferente. Se eu vou mover este parâmetro daqui, olha isso que vai acontecer. Tudo vai a estragar. Eu vou deixar tudo como se fosse um grupo, mas tem vezes que você precisa movimentar uma parte de um objeto, ou você precisa sacar umas folhas daqui, ou umas pedras, ou você precisa sacar qualquer coisa desses objetos que você descargue ou compre da internet ou de um site. E se você vai remover o grupo, provavelmente se esse objeto não foi bem configurado, vai acontecer um monte de coisas, que, por exemplo, de um carro, que a borracha fique bem grande, que a janela fique bem pequenas, que tudo fique uns objetos bem para lá, bem longe, que fique coisas muito estranhas, tá? Acontece muito isso, então é por isso que é importante que você faça tudo bem certinho. Então, esses objetos têm modificadores, tem montes de variações nas escalas, tá? Olha só, que é muito diferente um do outro. Então é por isso que eu vou fazer um reset. Venho para cá, vou fazer um reset. Olha só que ficou bem legal. Venho para cá, o collapse, e vou deixar esse valor daqui. Tudo vai se convertir como um editable mesh, tá? Olha só. Como eu não vou fazer nenhuma modificação, não vou converter isso daí como editable poly, porque não preciso. Ficou tudo bem. Então venho para cá, vou selecionar esta parte da baixo. Muito bem. Vou fazer a mesma coisa. Exform, Reset, Colapsar e Modifier Stock Result e colapsar. Muito bem. Tudo ficou bem certinho, com uma escala bem certinha. Ficou tudo reseteado, ficou tudo mais limpo, tá? Agora sim, vou selecionar este objeto. Vou clicar Group. Vou deixar um nome, por exemplo, Faian e planta. Beleza, ok. Agora, você lembra que eu falei no começo que é bem importante que seus objetos tenham um ponto de pivote bem certinho? Quando eu faço um grupo, a ferramenta de grupo vai promediar como qualquer ponto mais centro do meu objeto e vai deixar o editable, vai deixar o ponto de pivote aí. Então, vamos a configurar para que nosso ponto de pivote fique na base do meu objeto. Porque senão, o que vai acontecer? Olha isso que vai acontecer. Vou trazer minha mesa de novo, a mesa de último modelo. Venho para cá, vou mover meu objeto com Select and Place e olha só o que vai acontecer.
ficou dentro. Por quê? Porque meu ponto de pivote está no centro. Se eu venho para cá com este que tem o ponto de pivote mais certinho, o comportamento vai ser muito mais diferente, tá? Então é por isso que é muito importante que seus objetos sejam com um ponto de pivote o mais certinho possível, tá? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Venho para cá para a pestana de hierarquia e vou ativar esta opção que diz Affect Pivot Only. Olha só o que aconteceu com o ponto de pivote. Vou ativar minha ferramenta de mover e vou ativar o Snap. Aqui eu vou clicar clique direito. Se você não sabe como utilizar esta ferramenta de Snap, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo para que você aprenda a utilizar estas ferramentas. E vou dizer que tem ativado o Grid Point. Deixa eu ver. Acho que de momento não. Vou deixar assim. E vou ativar Edge Faces. Isso. Então vou trazer este ponto de pivote. Olha só que estou selecionando todos os ixos, tá? Lembre que eu falei disso também. E vou trazer este ponto de pivote até aqui. Que esse daqui é a base do meu modelo, tá? Vou para minha vista frontal. Beleza, beleza, beleza. Ficou bem certinho. Vou desativar Affect Pivot Only. E agora sim, vou clicar aqui Grid Point, tá? E vou deixar esse objeto aqui. Muito bem, ficou uma beleza. Agora meu modelo está no centro do mundo, está com os objetos reseteados, tem seu ponto de pivote bem configurado e agora sim você pode guardar seu cenário para que seu objeto esteja tudo bem certinho, já seja com esse daqui que eu compartilhei para vocês ou já seja com os seus objetos próprios, tá? E outra coisa, não fique muito louco arrumando todos os objetos da sua livraria, porque você pode comprar uma livraria muito grande e provavelmente os objetos têm texturas que ainda não estão muito bem arrumadas, que vamos ver mais para frente, ou não tem coisas erradas e é muito difícil arrumar absolutamente tudo para que seja tudo bem certinho com as boas pré-visualizações. Fique tranquilo, só arrume na hora que você precisa utilizar seu objeto. Por exemplo, imagine que este objeto não está bem arrumadinho e na hora de você utilizar, você já sabe, este objeto ainda não está arrumado. Então, quando você vai utilizar este objeto, eu recomendo que você arrume, se é que não está arrumado ainda, tá? Porque você descarga seus modelos e provavelmente vai acontecer isso. Se você vai descarregar seus objetos de um site muito profissional, provavelmente você não vai ter problema nenhum. Mas para que você conheça qual é o procedimento que você tem que fazer para deixar tudo bem certinho, tá? Então é isso que eu queria falar com vocês. Como que você tem que arrumar seus objetos, como que você tem que deixar tudo bem reseteado e bem pronto para que você utilize este objeto nas suas livrarias. Então agora o que tem que fazer? Como eu fiz um merge and place, então aqui não tem nome nenhum. O que eu recomendo é o seguinte: isto que eu fiz aí é para eu colocar meus objetos nos outros cenários, mas se você quer arrumar esse objeto daqui, você também pode fazer o seguinte: você vai clicar aqui, clique direito, open, ou você vai arrastar e você vai clicar aqui que diz open file. O que vai fazer? Vai me dizer que eu tenho objetos aqui, que se eu vou salvar esses objetos, vou dizer que não, por exemplo. Então, olha isso que vai acontecer, aqui vai me deixar meu nome de meu objeto original e vou fazer todo o procedimento que eu falei e depois vou salvar, tá? Vou clicar aí, vou salvar e agora meu modelo ficou bem arrumado, tá? Então é desse jeito como você tem que trabalhar. E para mais para frente tem um monte de ferramentas que vamos utilizar com este programa que é bem interessante, que é bem legal mesmo. Eu recomendo que você descargue, que você experimente um pouquinho, que a verdade vai ser muito útil no seu fluxo de trabalho. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar like, ativar a campainha para você não perder nenhum vídeo. Lembre que eu tenho aqui um grupo do Telegram por se você quer se unir com a gente, você quer me perguntar alguma coisa, ou se você tem alguma dúvida também pode me deixar na caixa dos comentários. Assim que vamos lá para o próximo vídeo. E também tem um grupo de Telegram que eu vou deixar na descrição do vídeo por se você quer se unir com a gente para resolver dúvidas que você tem na hora de começar a trabalhar com 3D Max e com tudo que estamos fazendo. Assim que vai ser muito mais fácil a comunicação com vocês.